Seja bem-vindo ao estudo do Vem e Segue. Meu nome é Vanderlei, hoje é dia 3 de janeiro e hoje eu vou compartilhar com vocês a seção 1 de Doutrina e Convênio, versículo 38. Esse mesmo versículo também ele foi compartilhado por um outro irmão chamado John Hilton, né? Ele é do canal Central do Livro de Mórmon. Vale muito a pena você ir lá e assistir a explicação dele desse mesmo versículo 38, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui no final da descrição do meu vídeo o link que leva até o canal Central do Livro de Mórmon lá na explicação do irmão, tá bom? Então fiquem à vontade aí para ir lá e assistir. Se vocês gostarem, se inscreve no canal lá para dar uma força. Hoje eu vou ler esse versículo aqui, eu aprendi muita coisa por meio desse versículo. Então o versículo 38 ele diz assim: o que eu, o Senhor, disse, está dito, e não me desculpo. E ainda que passem o céu e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida. Seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Então eu gosto bastante aqui quando ele fala que ainda que passe o céu e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida. Então tudo que sai da boca do Senhor ali vai ser cumprido. E nós temos que entender que existem profecias condicionadas, tá bom? Por exemplo, o Senhor ele prometeu que a cidade de Nínive seria destruída se o povo não se arrependesse, e enviou Jonas, né, para pregar ali arrependimento ao povo. Como o povo se arrependeu, então a cidade não foi destruída, era uma profecia condicionada. Eu gosto bastante quando ele fala aqui também no versículo dizendo: seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo, essa união do Senhor com os seus servos, né, dando essa autoridade, né? Ou seja, não autonomia para falarem o que quiser, mas falar a vontade do Senhor, serem porta-voz do Senhor aqui na terra para se cumprir as palavras do Senhor. Então ele fala aqui, né, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo, né? Então temos que confiar aí nas promessas dos líderes, né, dos nossos líderes. Bom, então eu gostei bastante da parte do versículo que logo no começo, né, que diz assim: o que eu, o Senhor, disse está dito e não me desculpo, né? Em relação a esse versículo, né, está dizendo aqui que Deus ele não pede desculpa, né? Ou seja, Deus ele está sempre certo. Eu peguei um outro versículo que tem relação com esse aqui, tá bom? Dá para fazer um link com ele. É Números 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Né? Ou seja, Deus ele não pede desculpa. Deus ele não é filho de homem para que minta, né? Deus ele fala sempre a verdade, né? Os homens estão sempre enganando os outros, tomando proveito nas situações ali, mas Deus não, Deus ele não mente. E outra coisa, Deus ele não se arrepende. Por quê? Porque Deus ele não tem pecado, ele é puro, né? E aqui ele falou que tudo que o Senhor fala acontece, ou seja, ele cumpre a sua palavra. Então ele é uma pessoa honrada, né? Um ser divino, ele é perfeito, Deus ele é perfeito, então ele não tem necessidade de se arrepender, de pedir desculpa, de nada disso, tá bom? E outra coisa interessante aqui que eu marquei para compartilhar aqui da explicação, né? É uma citação que eu estava procurando. Nessa citação diz o seguinte aqui, deixa eu pegar aqui, ó. É a citação de um profeta, diz assim, ó: qualquer desculpa, por mais válida que seja, apenas enfraquece o caráter. Eu estava lembrando um pouco dessa citação, mas eu não sabia quem tinha falado essa citação ou coisa assim, e eu procurei com alguns amigos aí, eu não tinha encontrado também, pesquisei, não encontrei. Eu falei, já sei, vou colocar no grupo ali do estudo do Vem e Segue, né? Às vezes alguém sabe e responde para mim. Aí eu coloquei ali rapidinho ali, o Gustavo Martins respondeu, o Clóvis, né? O Lucas também respondeu, né? E eu pude observar que alguns dão atribuições diferentes, né? Alguns falaram que a frase era do presidente Thomas S. Monson, essa citação, e outros falaram que era do presidente Spencer W. Kimball. Como o Spencer W. Kimball, né, ele é antes do presidente Monson, né, eu acredito que seja ali do presidente Spencer W. Kimball, que nem o Lucas falou também, tá bom? Mas
é importante ver que não importa de quem é a frase, né? Foi o servo do Senhor que falou e nós devemos atentar e procurar pôr em prática na nossa vida. Tá bom? Então eu vou repetir a citação aqui. A citação diz assim, ó: qualquer desculpa, por mais válida que seja, apenas enfraquece o caráter. Esse tipo de desculpa aqui não é no sentido de você reconhecer que fez algo errado e pedir desculpa. Bom, é no sentido de ficar dando desculpa para as coisas, né? Por exemplo, você é chamado aí para limpar a capela, né? Aí você fala, hoje eu não posso, eu tô doente. Sempre tem alguma coisa que impede você, ou para cumprir a designação aí de ministrar as famílias. Sempre, eu não tive tempo, eu não consegui. Ministrar significa cuidar, ajudar, né? Acolher as pessoas. Então nós podemos mandar mensagem, se preocupar com as pessoas, ver se elas estão precisando de alguma coisa. Se você não puder ir, né, providencie alguém para ir lá ajudar aquela pessoa. Então isso significa cuidar. Então nós não podemos ficar dando desculpas, né? Conforme a citação mesmo diz aqui, né? Ou até mesmo alguém pegar e falar assim, não tem como ter pensamentos puros, né? Olha como as moças estão andando na rua, olha lá, né? Não tem como. Na verdade, né, nós não devemos dar desculpas, né? Principalmente para cometer pecados, né? Então, conforme diz a citação aqui mesmo, né? Vou repetir, ó. Qualquer desculpa, por mais válida que seja, apenas enfraquece o caráter. Tá bom? Então nós não devemos ficar dando desculpas, né, para cometer pecado ou para não fazer ou cumprir designações importantes aí que nós devemos fazer. Bom, eu vou ler agora aqui, né, as regras de fé, a 8ª regra de fé. Eu achei interessante essa parte e eu quero trazer para vocês aqui também, né? Lembrando que Deus, ele não mente, ele não se desculpa, Deus, ele é perfeito, tá bom? E aí eu trouxe essa parte aqui principalmente para trazer um conhecimento para nós, ó. A 8ª regra de fé diz: cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Também cremos ser o livro de Mormon a palavra de Deus. Então, aqui é bem claro dizendo que nós cremos ser o livro de Mormon a palavra de Deus. Bom, quando Joseph Smith ele traduziu o livro de Mormon, depois o livro de Mormon passou por algumas alterações, né? Alguns, como que eu posso falar? Algumas correções, principalmente gramaticais, né? Depois teve que novamente pegar ali o livro de Mormon. Isso foi ao longo do tempo, né? Foram tendo algumas modificações. Depois separou em capítulos, separou em versículos. Depois decidiram colocar rodapés para que nós possamos ter referência de outras escrituras. Depois foi acrescentado ali um cabeçalho acima de cada capítulo para melhor nos identificar e nos achar dentro do livro ali, para melhor entender a escritura. Então o livro de Mormon passou por várias alterações nesse aspecto, tá bom? Mas o livro de Mormon, ele foi traduzido pelo dom e poder de Deus, por um profeta de Deus. Então foi traduzido pelo poder de Deus. Então por conta disso é um trabalho mais puro, né? Teve uma tradução digna ali, vamos dizer assim, né? Fiel, uma tradução fiel por meio de um servo do Senhor. Bom, a Bíblia ela foi escrita também pelos profetas, né? Inspirados por Deus. Só que a Bíblia, assim como o livro de Mormon, ele é um registro antigo. E quando foram traduzir a Bíblia como um registro antigo ali, então algumas partes estavam apagadas, né? Algumas partes não davam para ler muito bem. Então quem estava traduzindo a Bíblia ali, trazendo, né, fazendo a tradução, se esforçou, mas acaba trazendo alguns erros, algumas palavrinhas erradas, e aí as pessoas acham que tem contradição dentro da Bíblia. Eu quero compartilhar algumas dessas partes, por quê? Porque Joseph Smith, além de ter traduzido o livro de Mormon, ele também pegou algumas partes na Bíblia e fez uma tradução, tá bom, da Bíblia também. Algumas partes que não eram muito claras para dar luz e conhecimento para nós. Eu quero trazer alguns desses aqui para vocês. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 1, versículo 6, é dito assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Eu até peguei no dicionário aqui o que significa essa palavra rudimento, né, que eu não conhecia. Rudimento é um elemento inicial, primeiras noções, conhecimento básico, conhecimento geral, né?
Então isso significa rudimento. Então a Escritura ela está dizendo aqui: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Agora, como que alguém, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, vai chegar, né? Vai prosseguir até a perfeição? Não tem como. Né? Então, Joseph Smith, ele, ao retraduzir esse versículo, né, veja que tem uma palavra não na frente. Ali, ó, na tradução fica assim, ó, pelo que não deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Então já dá outro aspecto ao versículo. Outro versículo que ao traduzir, né, acabaram cometendo um agafe, né, algum erro aqui, ó, é Gênesis capítulo 6, versículo 6. Diz assim, ó: e arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Bom, nós acabamos de ler lá em Êxodo 23, versículo 19, que Deus ele não é homem ou filho de homem para que se arrependa, né? Então Deus ele é perfeito, ele não tem necessidade de se arrepender. E aqui em Gênesis 6, fala que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Então, Joseph Smith, ao retraduzir esse versículo aqui, olha só como ele era originalmente, né? Então, quando ele traduziu, ficou assim, ó: e arrependeu-se Noé, e doeu-lhe em seu coração, por haver o Senhor feito o homem. Então, na verdade, foi Noé que se arrependeu de ver tanta maldade sobre a terra, os homens ali não guardando os mandamentos, matando um ou outro, fazendo barbaridades ali, né? E aí ele se arrependeu daquilo, né, da criação que Deus ele fez, que era para estar desfrutando felicidade, e eles estavam matando um ao outro, cometendo iniquidade ali. Então a escritura aqui, na verdade, está falando de Noé, né, não do Senhor. Um outro versículo aqui para terminar, que Joseph Smith traduziu, né, na Bíblia original aqui fala assim, Êxodo capítulo 32, versículo 14. E o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que haveria de fazer ao seu povo. Então, né, ele está falando do povo lá de Israel, que tirou do Egito, que o Senhor se arrependeu de ter falado que eles sofreriam, né, caso não se arrependesse. E Deus ele não se arrepende. Outra coisa para nós aprendermos com esse versículo também, né? Porque se algo de ruim acontece na nossa vida, uma catástrofe, alguma coisa, nós não podemos pensar que, ou até mesmo dizer: Deus, como você deixou fazer isso comigo, Senhor? Como você não viu que Deus ele está vendo tudo, ele sabe todas as coisas, viu? Não pense você que no último dia, no julgamento final, Deus ele vai falar assim: ó, meu filho, me desculpa, não era para ter acontecido isso com você. Deus ele sabe todas as coisas, tá bom? E nós devemos também prestar atenção de algumas coisas que acontecem conosco. Algumas coisas são devido à nossa iniquidade, pecado, tá bom? Então, às vezes, a gente passa algum sofrimento por conta do nossos erros, por conta de nossos pecados. E algumas outras vezes são porque o Senhor está nos testando mesmo, nos aperfeiçoando, né? As provações nos ajudam a ser pessoas melhores. Então, tem essa questão aqui também. Então, o versículo aqui, né, fala que o Senhor se arrependeu do mal que dissera que haveria de fazer a seu povo. Bom, na tradução de Joseph Smith, olha como é que ficou aqui. E o Senhor disse a Moisés: se eles se arrependerem do mal que fizera, poupar-lhe-ei a vida, e desviarei a minha ardente ira. Mas eis que executará juízo sobre todos os que não se arrependerem deste mal neste dia. Portanto, faz isso que te ordenei. Ou então executarei tudo o que pensei em fazer a meu povo. Né? Então, o Senhor falando novamente aqui, né? Essa palavra ele estava falando a Moisés, que ele não se arrependia do mal que ele tinha falado, não. Nesse versículo aqui, na tradução de Joseph Smith, está explicando que se o povo não se arrependesse, né, o juízo aconteceria, né? Eles seriam condenados, eles morreriam ali por conta de não se voltarem o coração para o Senhor. Bom, essa é a explicação que eu quero compartilhar hoje, e eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.